amigos. Quero dizer que para mim é uma honra poder estar aqui com vocês nesse curso tratando sobre remédios constitucionais. Esse curso feito em parceria da Infam e a Escola Judicial do Poder Judiciário de Roraima. E eu, Anderson, já me apresentei a vocês no curso, fui escolhido para ser o tutor de vocês e estou aqui, como eu disse, muito feliz, de ter esta oportunidade de conhecer colegas do Brasil inteiro, não só de Roraima, mas colegas de todo o país que estão fazendo este curso. E vocês já sabem, que nós temos uma divisão de unidades, tá? Essa agora é a primeira unidade, a unidade que nós vamos tratar do mandado de segurança, e vocês têm um material, que é o material elaborado pela Infam, que consiste numa apostila que já está disponível para que vocês possam ter acesso, para que vocês possam já iniciar os estudos, para que a partir daí nós comecemos os debates no nosso fórum. Contudo, eu pensei em acrescentar alguma coisa, tá? Uma temática específica relacionada ao mandado de segurança para a gente desenvolver, não é, o debate também em outra vertente, não só aquela que está na apostila. E o que eu queria discutir para vocês aqui são algumas limitações infraconstitucionais à impetração de mandado de segurança. Tá? Então, vocês devem saber, já devem ter visto essas questões, mas a própria lei do mandado de segurança, a 2016/2009, ela traz algumas situações que o seu texto proíbe a impetração de mandado de segurança sobre essas determinadas questões, tá? E o que muitas vezes se discute, a doutrina debate sobre a questão, é se a norma infraconstitucional poderia criar restrições à impetração do mandado de segurança que não estão previstas na própria Constituição. Isso por quê? Isso porque nós sabemos que o mandado de segurança é uma garantia constitucional, uma garantia que visa a implementar direitos fundamentais. E aí, quando a gente fala em direitos fundamentais nessa perspectiva, o que é que nós possamos pensar no mandado de segurança como implementação de direitos fundamentais? Numa defesa contra um ato ilegal da autoridade pública. Então, quando a autoridade pública pratica um ato ilegal e este ato pode ser claramente percebido como um ato ilegal, nós temos um mandado de segurança para proteger o cidadão, tá? Então, se eu tiver um direito líquido e certo do cidadão atingido por um ato de uma autoridade pública, este ato deverá ser afastado de forma célere, de forma eficaz, através de um procedimento simplificado, que é o mandado de segurança. Então nós percebemos que o mandado de segurança tem essa vertente de garantia constitucional. Então o que muitos dizem é, sendo a garantia constitucional, ela deve ser sempre interpretada de forma ampla, para que todos os cidadãos possam utilizá-la, tá? Mas aí vem a lei, vem a norma infraconstitucional e cria algumas limitações. Como, por exemplo, a limitação que está prevista aí no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 12.016/2009. Diz o seguinte: não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas de sociedade de economia mista e de concessionária de serviço público. Então a questão é, poderia a norma infraconstitucional criar esta limitação que não está prevista na Constituição? A Constituição não diz nada disso. A Constituição não afastou a possibilidade da impetração de mandado de segurança, nesse caso, por exemplo, de atos de gestão comercial praticados por administradores de empresas públicas, sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. Então veja, uma questão interessante, inclusive há uma ADIM que foi impetrada pela OAB e essa ADIM discute diversos pontos relacionadas à lei do mandado de segurança e uma das questões discutidas, a ADIM 4296, é justamente essas limitações infraconstitucionais. O que é que eu entendo? Eu entendo que é sim possível que a norma infraconstitucional limite o exercício do mandado de segurança, porque quando a lei limita o exercício desse direito, ela está criando critérios, inclusive critérios de racionalidade,
para que o mandado de segurança possa ser exercido por aqueles que necessitam. Então, a ideia da legislação é dizer, olha, há certos critérios para otimizar o exercício desse direito, dessa garantia constitucional, que é a garantia do mandado de segurança. Percebemos que as limitações previstas na lei do mandado de segurança, elas não eliminam por completo o direito fundamental. Elas não eliminam a possibilidade de se impetrar mandado de segurança, de forma alguma. Ainda existe. Agora, há situações que, para garantir o exercício desta garantia de forma correta, não é, do mandado de segurança, e a legislação, em determinadas situações, entende por limitar, por entender que não seria cabível a essas situações específicas a utilização do writ, né, a utilização do mandado de segurança. É uma questão polêmica, há muitos doutrinadores que entendem diferente, entendem no sentido de que não poderia haver essa limitação, mas eu entendo que sim, até porque aí nós fazemos um juízo de ponderação. Nós não estamos eliminando o direito fundamental, apenas restringindo para que ele possa ser exercido de forma racional e que eu possa direcionar o mandado de segurança para as questões aonde nós tenhamos o quê? Nós tenhamos direitos líquidos e certos que precisam ser protegidos em razão de uma atuação ilegal de uma autoridade pública, ok? O que é que vocês pensam sobre isso? É importante aí, a gente pode debater essa questão no fórum também, para ver qual é a visão de vocês sobre isso, se é possível ou não é possível existir essa limitação ao direito constitucional do mandado de segurança através de normas infraconstitucionais. Mas, pois bem, partindo da premissa de ser possível esta limitação, tá? Que no meu ponto de vista é sim possível, eu queria debater com vocês especificamente algumas dessas limitações previstas na lei para que nós possamos entender como elas funcionam na prática, como elas funcionam no nosso dia a dia forense. E eu já começo justamente sobre esta primeira limitação que eu citei para vocês, que é a vedação, a proibição de impetração de mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. Como eu falei, já está previsto no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, Lei 2016/2009. E por que que a gente, como é que a gente vai entender esta limitação? Vejam, essa ideia é uma ideia muito interessante da legislação, porque ela vai na gênese do que é o mandado de segurança. Nós vimos que a gênese do mandado de segurança é justamente a proteção dos indivíduos em face de ato ilegal de uma autoridade pública. Contudo, há determinados entes públicos que possuem, vamos dizer assim, uma natureza híbrida. Como assim? Há entes públicos que, no seu atuar, eles possuem atos que nós podemos chamar de atos de império, que são atos em que eles estão ali atuando como administração pública, efetivamente, e há aquilo que nós chamamos de atos de gestão comercial, que são atos realizados por estas entidades públicas, mas que o realizam com vistas à competição comercial, a uma atuação comercial, negocial, ou seja, estão atuando aí como entes de mercado. Nessa atuação, há essas empresas públicas, sociedades de economia mista, as concessionárias de serviço público, nessa parte, naquilo que nós chamamos dos atos de gestão comercial, elas se comportam, na verdade, muito mais próximas dos particulares, tá? Então, o que a legislação faz, e aí esta vedação ao exercício do mandado de segurança nos atos de gestão comercial, essa vedação ela tem sentido para quê? Para poder separar estas duas vertentes da atuação das empresas públicas, sociedade de economia mista e concessionárias de serviços públicos, quando atuam sob uma visão comercial, tá? Quando realizam atos que estão mais relacionados à sua atuação no mercado, e quando, por outro lado, os atos em sua atuação mais ligadas à visão pública, tá? E o que é que diz a lei?
Quando nós tivemos uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma concessionária de serviço público, que esteja atuando sobre este outro lado, ou seja, sob a visão de atos de gestão comercial, não caberia mandado de segurança. Já quando ela estivesse realizando os seus atos de império, os seus atos enquanto administração pública, caberia sim mandado de segurança contra um ato legal praticado por uma autoridade pública desta empresa pública, sociedade de economia mista ou concessionária de serviço público. Vamos para um exemplo. Imaginemos aí a Petrobras, tá? Então, a Petrobras, por exemplo, ela realiza concurso público para a contratação de pessoal, para a contratação, por exemplo, de advogados, né? Existe a carreira de advogados da Petrobras. Quando a Petrobras atua realizando um concurso público, ela está praticando atos de império. Por quê? Porque ela está atuando como ente público, né? Um ente público que faz concurso público para a contratação de seu pessoal. Então imagine que nessa contratação, né, nesse concurso público que está sendo realizado pela Petrobras, há um problema de preterição no chamamento dos candidatos. Ou seja, ao invés de chamar o candidato que foi classificado em primeiro lugar, a Petrobras pula esse candidato em primeiro lugar e chama o segundo, sem chamar o primeiro. Então nós teríamos aí um ato realizado por uma sociedade de economia mista que está aí caracterizado como um ato de império, porque ela está atuando aí como efetivamente um ente público, realizando um ato que é ligado à sua natureza pública, né, que é um concurso público, e neste ato houve um atingimento ao direito do indivíduo, ou seja, aquele que está em primeiro lugar e que não foi chamado, chamou o do segundo lugar. Então, neste caso, cabe mandado de segurança? Sim, cabe mandado de segurança, porque estaríamos atacando aí, tá, um ato de império. Por outro lado, nós sabemos que, por exemplo, a Petrobras, ela define os preços que ela vai vender o petróleo no mercado, tá? Até recentemente, há não muito tempo, houve uma discussão, não é, sobre os preços, se esse preço ia mudar todo dia, ia mudar toda semana, seguindo o dólar, não ia seguir o dólar, se a Petrobras poderia definir um preço abaixo do preço de mercado, pronto, tem toda essa situação. E esta discussão é uma discussão que está ligada a questões comerciais da Petrobras. Questões comerciais. Quando ela define o preço, quanto é que ela vai vender por um preço maior, por um preço menor, vai seguir o dólar todo dia, ou vai seguir o dólar no mês. Isso é uma questão que está relacionada à sua atuação enquanto ente que atua no comércio, que atua no mercado. Então, não obstante ser uma sociedade de economia mista, ela nessa vertente, nesse ponto, está aí tratando das questões relacionadas especificamente à sua atuação comercial. Então aí nós chamamos de atos de gestão comercial. Essas decisões tomadas pela Petrobras com esta vertente, com a vertente de atos de gestão comercial, elas podem ser atacadas através de mandado de segurança? A resposta é não, não podem. Não podem porque é uma atuação ligada à sua visão comercial, atos de gestão comercial, tá? Então a primeira limitação que a gente discute aqui e que eu acho que está bastante correta é esta separação entre os atos de império que podem ser impugnados por mandado de segurança e os atos de gestão comercial praticados pelas empresas públicas, sociedade de economia mista e concessionária de serviço público, que esses aqui não podem ser atacados por mandado de segurança. E é justamente nesse sentido, amigos, nessa interpretação que nós discutimos aqui, que o STJ editou a súmula de número 333, dizendo o seguinte: cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Então, ou seja, uma sociedade de economia mista ou empresa pública, quando realiza licitação, no seio dessa licitação, pode-se impetrar mandado de segurança contra atos realizados dentro do procedimento licitatório. Isso por quê? Porque nessa situação, os atos realizados pela sociedade de economia mista ou pela empresa pública são atos de império e, em razão disso, podem ser discutidos através de mandado de segurança quando ofenderem direitos líquidos e certos, ok? Então vamos continuar
no próximo vídeo.